Olá, minhas colegas da área de educação, meus colegas da área de educação, enfim, você que está focado ou focada nesse concurso, nesse novo concurso da Prefeitura de Teresópolis, tão esperado, não é mesmo? 9 anos, mais ou menos, por aí. Bem, conhecer a banca do concurso do qual você vai participar agora, que é esse que estou me referindo, é primordial, é importantíssimo. Vamos dar uma olhadinha então, né, no histórico dessa banca que já traz assim uma curiosidade, né, já traz uma dúvida, né, para algumas pessoas, né? Como vocês estão vendo aqui atrás, a OCP, ela já está no mercado, com certeza, há mais de uma década. Com certeza. Não é muito conhecida aqui no Rio de Janeiro, não. Agora, é uma banca que ela vem crescendo assim, assustadoramente a cada ano. Bem, para a gente continuar, né, a saber mais sobre essa banca e uma divisão que ela tem entre banca e instituto, eu gostaria de me apresentar, obviamente, para aquelas pessoas que não me conhecem, outras que caíram de paraquedas aqui no canal, outras que viram a minha publicidade na internet, ou seja, no Instagram, ou no Facebook, no próprio buscador do Google, né? Tá bem? Eu sou o professor Ricardo Feitosa, eu tenho esse curso há 23 anos, agora em 2020 nós iremos comemorar aí os 24 anos de curso. Estou no magistério há 36 longos anos e resolvi eu mesmo me desafiar. O que eu falei para mim, Ricardo? Você vai fazer uma grande turma de aprovados. Porque 2020 já começa assim, né? 2020 já começa com 4 notas 10, né? 2020. E é um ano bissexto, né? É um ano que tem um dia a mais, né? Em fevereiro, são 29 dias. É um dia a mais para estudar, é um dia a mais de vitória, é um dia a mais de bênçãos na nossa vida. Vamos pensar bem nisso. E minha missão aqui é justamente auxiliar você nessa caminhada rumo à vitória. Porque, afinal de contas, você merece, eu mereço, não é isso? Outra coisa, imagine você agora, imagine, com seu contra-cheque no bolso, com sua primeira matrícula ou sua segunda matrícula, enfim, e você que vai se livrar do contrato, vai ser o concursado, concursada. Imagine isso. Sabe o que isso significa? Realização, vitória logo no primeiro semestre do ano novo. Isso é muito legal. Pense bem a respeito. Imagine você tente se ver assim, né? Isso faz um bem danado. E como não poderia deixar de ser, antes de nós falarmos tudo sobre aquilo que você está esperando, né? Tudo sobre a banca, eu pediria que você se inscrevesse no canal do professor Ricardo Feitosa. Dá um pulinho lá, se inscreva, é de graça, clique naquele sininho, né? Por que clicar nele, além de se inscrever? Porque todas as vezes que eu fizer um novo vídeo, você vai ser notificado, ou seja, vai ser avisado, olha, tem um vídeo novo do professor Ricardo Feitosa, tá bom? Aproveite também, dá um pulinho lá no Instagram, @RicardoFeitosaOficial, dá um pulinho lá, siga-me lá no Instagram. Que mais? Facebook, curta a página lá no Facebook, professor Ricardo Feitosa, professor de língua portuguesa, tá bem? Vamos então à banca AOCP. Entenda que a banca AOCP, ela é uma parceira do Instituto AOCP, que na verdade é uma associação civil, não tem fins lucrativos, pelo contrário, tem projetos na área de educação. E é isso que eu gostaria que você entendesse. Uma coisa é a banca AOCP, outra coisa é o Instituto AOCP, que inclusive foi o ganhador da licitação na Prefeitura de Teresópolis no último dia 26 de dezembro do ano passado, 2019. Bom, gente, então vamos direto para o perfil da banca, né? O estilo da prova, o conteúdo programático, a formatação das questões,
o levantamento e a resolução de várias provas anteriores. O que eu quero dizer com isso? O que o professor Ricardo quer dizer com isso? Você, não sou eu não, você vai fazer um levantamento, uma pesquisa na internet, você vai baixar pelo menos umas 40 provas do Instituto AOCP. Bom, logicamente com gabarito, né? Facilita bem, né? Você vai lá, baixa provas do Instituto AOCP com gabarito e comece a praticar, comece a resolver as questões. Isso ajuda de uma forma assim fantástica para que você mesmo, você mesma descubra como é o perfil da banca, como é o perfil das questões, né, que o Instituto cobra. Bom, e acho que não precisa dizer que a prática leva à perfeição, né? Você assim vai descobrir o perfil da banca, pode planejar de uma forma bem mais estratégica e, obviamente, conseguir a sua tão sonhada aprovação. Tudo bem? Vamos lá, aqui é o item 2, né? Outra coisa, eu vou deixar um link aqui embaixo, né? Logo abaixo aqui na descrição do vídeo, eu vou deixar um link que você vai baixar quantas provas de prefeituras diversas do Instituto AOCP, você vai poder baixar, mas olha, centenas delas, para praticar, tá bem? Isso tudo para poder agilizar, para que você não fique perdendo horas e horas de pesquisa na internet. Tudo bem assim? Então, não esqueça, está na descrição aqui embaixo do vídeo, tá? Bem, como eu falei agora há pouco, o Instituto AOCP, né, a Banca AOCP, é uma sigla, né? É Assessoria em Organização de Concursos Públicos. Já disse também que ela está no mercado há mais de uma década e tal. Agora, uma coisa bem importante é que, apesar dela não ser conhecida, assim, muito conhecida no Rio de Janeiro, ela é uma banca, digamos assim, ela não chega a ser uma Sebrasp da vida, né? A antiga CESP-UNB, que hoje se chama Sebrasp. Também não digamos, do porte, pelo menos não ainda, do porte da FGV, da Fundação Getúlio Vargas, da FCC, Fundação Carlos Chagas. Agora, ela já conseguiu uma coisa muito importante. Ela já é vista como uma banca confiável, uma banca pragmática, ou seja, uma banca prática, uma banca objetiva. Talvez por isso venha crescendo tão rapidamente a cada ano, né? Cada banca tem suas particularidades, a OCP não seria diferente, né? O estilo de prova, o modelo de questões e uma coisa interessante que as pessoas elas não se ligam nisso, né? Elas não prestam muita atenção a isso. É a nota de corte. E justamente pelo Instituto AOCP ser uma banca, digamos, de nível mediano, né? De nível mediano, isso preocupa. Por quê? Porque qualquer pontinho que você perder, sua classificação vai lá para baixo. E eu vou fazer um vídeo falando sobre o que é nota de corte, que muitas pessoas até têm uma noção, mas não sabem realmente a fundo o que é e como fazer disso um aliado para ela ou para ele. Por isso que eu falo para meus alunos e para todo mundo que de alguma forma entra em contato comigo. Não adianta só você estudar muito, não. Não. Você deve saber conhecer, eu diria profundamente, o perfil da instituição. Procure fazer isso. Não custa absolutamente nada para você e vai ser um diferencial, um divisor de águas nesse concurso. Pode ter certeza do que eu estou falando. Você sabe por quê? Conhecimento é tudo. Quando você conhece o perfil da banca, quando você conhece a instituição a fundo, às vezes um enunciado mais elaborado, mais bem feito, mais construído, às vezes vai fazer com que você lá na frente você venha a errar. Aí você vai dizer, não, é uma pegadinha. Não, não é uma pegadinha. É você que não conhecia bem o perfil da banca, da instituição, você não procurou realmente se preparar. Achou que estudou muito, mas estudou de forma errada. O Instituto
AOCP, ele direciona, como você pode ver aqui, ó, as provas objetivas da banca AOCP, elas são direcionadas para a área de atuação do cargo em disputa, como você pode ler aqui atrás na tela. Então, isso facilita muito, ela é linear, ela é reta, ela é bem direcionada. Geralmente são questões de múltipla escolha, geralmente, eu vou falar porque geralmente não sempre. Geralmente são questões de múltipla escolha em número de 5, A, B, C, D, E, obviamente. E mais, textos às vezes longos, cansativos, por isso que tem momentos que ela é comparada, eu não vou dizer confundida, mas ela é comparada com a Fundação Carlos Chagas, a FCC. Ela tem textos longos, você tem que estar muito bem preparado para isso. Bem, embora ela não seja uma banca tradicional, como falei agora há pouco, ela costuma ser uma banca bastante tranquila, né? De maneira geral, ela não traz questões para ferrar, né? Como se diz na gíria, né? Para ferrar o candidato, né? Eu vejo muita gente falando isso quando sai de uma prova. Nossa, aquela banca é só para ferrar a gente. Na verdade, a banca, o Instituto AOCP, ele não produz questões para ferrar você, para derrubar o candidato. Essa que é a verdade. São questões medianas, são questões pragmáticas, objetivas. Se você sabe, muito bem. Se você não sabe, muito mal. É dessa forma. Ela aposta muito na literalidade. O que é isso? Ela pede a você exatamente, ela reproduz exatamente palavra por palavra do que ela quer. Você vai ver o comando lá no enunciado, é exatamente aquilo que ela pede. Então, é uma questão de você estar bem preparado ou não. Mas, como eu disse, né, em compensação, a nota de corte é muito alta e cada pontinho, ó, vale muito. Professor, o que é a nota de corte? Acompanhe o canal do professor Ricardo Feitosa que você vai assistir a um vídeo agora na semana que vem sobre o que é a nota de corte. E mais, eu vou fazer também um vídeo onde eu vou analisar o edital juntinho com você. Nós vamos fazer uma análise toda do edital. Isso vai nos ajudar muito nos estudos e na preparação. Olha, só para você ter uma ideia, eu fiz uma relação aqui. O Instituto AOCP, olhe bem, não está entre as maiores bancas, mas veja só, está a caminho. O Instituto ele é responsável por concursos de peso, concursos de peso, tais como a ESP, a UFBA, quem conhece sabe, estou falando o TRE5, o MP da Bahia, já realizou concurso como os de Juiz de Fora, da SUSIP, inclusive, do Simbesa, do IPAMB, do Desenho Bahia. Nossa, mas são muitos. Eu vou relatar aqui mais alguns. A lista de concursos ela é muito extensa. O que a gente conclui disso? Existe uma quantidade de provas anteriores, assim, absurdas. A banca já tem uma estrada. Bem, eu gostaria, antes mesmo de abordar o estilo das provas do Instituto AOCP, antes disso eu devo e eu tenho que enfatizar que os candidatos não devem buscar um padrão de perfil de banca, no qual você possa confiar totalmente, cegamente nesse perfil. Pelo contrário, durante a preparação, a sua preparação, isso é uma opinião, eu acho mais acertado, mais correto, mais inteligente você estudar o conteúdo e resolver muitas provas anteriores da banca. Como eu disse, ela tem centenas de milhares de provas pelo Brasil inteiro, né? E partindo do princípio de que nós temos mais de 5.000 municípios, você imagina o banco de dados. Então, o estilo da banca, se me permite falar, o estilo da banca, ele sofre alterações, isso é normal, né? Não é uma banca estática, né? É uma banca dinâmica. Então, com o tempo, sofre alterações. Por exemplo, de acordo com o momento, de acordo com o cargo que está sendo disputado, de acordo com a região. Então, não procure só buscar, é só o perfil, um perfil único. Não. Procure estudar
e resolver questões, mas assim com insistência, com constância, porque eu tenho certeza que por meio disso você vai ser aprovado. Bom, e mais, eu falei para você que a banca tem por tradição, além dos enunciados muito diretos, muito objetivos, né, lineares, também cobram 5 assertivas, né, A, B, C, D e E. Ela é, portanto, de múltipla escolha, com 5 alternativas. Mas olhe bem o que aconteceu na Polícia Militar do Ceará. Ela lançou um formato diferente, aquele formato do certo e errado. Uma questão errada anula uma que você acertou, como é o caso da antiga CESP-UNB, atual Sebrasp. Então houve uma quebra. Veja que houve uma quebra de paradigma, né, de modelo. A gente então não pode confiar apenas no perfil. Você precisa conhecer a fundo o Instituto, você precisa exercitar até sua exaustão, fazendo provas anteriores, várias provas, centenas de provas. Faça isso, você vai conseguir a sua matrícula ou a sua segunda matrícula. Nas questões de português, que é a minha disciplina, eu tenho algo muito importante falar para você. Veja só, os textos para interpretação, textos para análise, eles são extensos. E um texto extenso, você sabe o que acontece no dia da prova, nós estamos assim, é normal, né? É comum que principalmente as meninas, né? O mundo feminino é muito ansioso, estejam ansiosas, com cólica, roendo unha, não é? A gente tem esse quadro no dia, né? É enxaqueca. Então imagine um texto extenso e a ênfase, quer dizer, o grau de importância maior é a cobrança da gramática tradicional, ou seja, a gramática normativa. E aí o candidato ou a candidata se frustra, né? Se cansa quando vê pela frente 1, 2 ou 3 textos extensos. Já digo de antemão que você deve praticar, vou repetir isso até o final do vídeo, para que você se adapte, para que você conheça e você pegue o ritmo do perfil dessa banca. Só para você ter uma ideia, lembra que eu estava falando dos concursos desse instituto? Veja bem, a Polícia Militar do Tocantins e o Espírito Santo, por exemplo, é mais um caso desses. O Instituto ainda promoveu diversos concursos em prefeituras, né? Em câmaras, em tribunais, universidades. Só para vocês terem uma ideia, o TRT do Rio de Janeiro, se não me falha a memória, do ano passado, 2018 ou 2019, não me recordo agora, teve nada mais, nada menos do que 120 mil candidatos. A PM de Tocantins, que eu falei agora há pouco, teve nada mais, nada menos do que 80 mil candidatos. Então veja por aí que apesar de não ser uma banca que figura entre bancas como a Sebrasp, ela está próxima, ela está vindo por aí. É uma banca que nós não conhecemos assim, de uma forma muito comum no estado do Rio de Janeiro, mas vamos passar a conhecer. E nesse rol, todos de concursos que ela promoveu, tem uma última aqui que eu gostaria de falar, que é a Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, a EBSER. Olha, ela promoveu um concurso com 103 mil candidatos. Então, eu deixei ele também por último para encerrar esse rol de concursos para vocês terem uma noção real do que é essa banca que vem por aí. Aí tem muito aluno que insiste na pergunta, né? Esses dias eu estava ouvindo, né, alguns alunos me procurando, professor, mas seja mais claro, qual é o nível de exigência dessa banca? A gente precisa ter uma noção. Olha,
Eu já falei muito sobre isso, mas tudo bem, vou fazer de uma forma mais clara, vou dar o meu melhor. O nível de dificuldade, eu diria, seria o seguinte: elas não são consideradas, as questões, obviamente, que eu estou me referindo, elas não são consideradas difíceis, não. Ela tem um grau de exigência, como eu já falei, vou repetir, é mediano, não é alto. A banca, ela foge dessas pegadinhas, dessas questões maliciosas. Vocês entendem? A banca, ela elabora enunciados, ela elabora textos fora desse contexto de pegadinhas. Ela é bem linear. Ou você sabe ou não sabe. Então, veja, esse é o grau de dificuldade que eu vejo nessa banca. Né? Ao contrário de muitas bancas, o Instituto AOCP, ele costuma manter sempre o mesmo grau de exigência, inclusive para todas as disciplinas. Eu lembrei aqui agora. Né? São provas diretas, lineares, sem surpresas desagradáveis, é isso que eu quero dizer. Então você pode ficar seguro, pode ficar bem, pode ficar tranquilo, pode ficar tranquila. E cá para nós, eu estou afirmando para você, você não vai ter nenhuma surpresa desagradável. É bem simples. Quem sabe, sabe. Quem não sabe, não sabe. É bem simples. Veja, eu estava falando sobre dificuldade, né? Agora eu vou falar para você das exigências. Dificuldade é uma coisa, exigência é outra. Então vamos lá. Principalmente na minha disciplina Língua Portuguesa. Vamos lá. São cobrados conhecimentos linguísticos, óbvio, né? E interpretação de texto. Guarde isso aí. Lembra que eu falei em outro vídeo, compreender é uma coisa, interpretar é outra? Os enunciados, eles são simples, são objetivos, ou seja, vão direto ao ponto, tá? Direto. Mas é claro, escute só, é claro que você precisa ler, você precisa reler cada uma questão com bastante atenção. Estou me referindo às provas anteriores. E outra coisa, tem umas palavras no enunciado que eu gostaria de falar para você que são bem importantes e que muita gente não sabe disso. Exemplo, cuidado com essas palavras quando vem lá no enunciado, principalmente caixa alta, você já viu? Escrito assim, respectivamente. Quando você vir essa palavra respectivamente, esse advérbio, você já sabe que ele quer dizer nessa mesma ordem. Anota aí, volta o vídeo, anota aí o que quer dizer respectivamente. Outra palavra, a única errada. A pessoa já está ali nervosa, nervoso, ansioso, ansiosa, roendo unha, comendo fandangos, aquele negócio que dá um cheiro de chulé no ambiente horroroso. Come isso não, hein? Tá? Depois eu dou uma dica aí para você do que é que você pode comer e beber no dia da sua prova. É a única errada. A pessoa ansiosa, o que é que faz? Marca certa. Mas é impressionante o número de pessoas que fazem isso, que cometem, que são induzidos a errar dessa forma. Ok? Uma outra palavra, não confunda uma coisa com outra. A palavra excerto com exceto. A palavra excerto quer dizer fragmento, no nosso caso, fragmento de texto, né? De acordo com o excerto retirado do texto tal, quer dizer, com o fragmento do texto. Então, preste muita atenção a essas palavras, essas 3 palavras que eu disse aí, ou 4, né? Bem, eu vou fazer o possível para deixar diversos links aqui embaixo na descrição do vídeo, em que você vai ter acesso a diversas provas, tá? Você já vai direto lá, baixe todas as provas em PDF com um gabarito, acompanhando, obviamente. E uma outra coisa, essa banca, esse Instituto AOCP, é uma banca, uma organizadora sintático-semântica ou semântico-sintática, como queira, vice-versa ou versa-vice. Ela trabalha com semântica, ou seja, significado, e ela trabalha com a sintaxe, né? A relação das palavras dentro de uma oração, dentro de um período, dentro de um contexto. Essa é a nossa banca. Agora, gente, uma coisa que eu acho impressionante, é impressionante. Você pode checar lá, você pode conferir, por favor, confira.
É impressionante como é que a banca ela mantém uma lista no edital. Confira os editais de concursos anteriores, como é que ela consegue ela manter esse padrão. Ela tem uma lista de tópicos de língua portuguesa que são em número de 23. São 23 tópicos e é nessa ordem que daqui a pouquinho eu vou falar para vocês. É impressionante. Bom, o que isso traz de benéfico? Como eu falei, ela é uma banca linear, ela é uma banca regular, ela não muda muito. E está aí o edital que não me deixa mentir. Os editais que eu quero dizer anteriores. Não vai dizer que o professor falou que saiu o edital, não. Estou falando dos editais anteriores. É só você pegar 10, 20, 30, quantos editais vocês quiserem. É a mesma ordem em língua portuguesa e são 23 tópicos. Bom, você pode conferir. Sabe qual é a sensação que eu tenho? Que alguém, que alguém lá dentro pega e faz assim, Ctrl C, Ctrl V e cola. Ah, estou com preguiça, vou botar assim mesmo. É lógico que não é isso, né? Mas é a impressão que causa para a gente do lado de cá. A análise sintática, como eu falei agora, a análise sintática é assim, ela predomina ao longo da prova. Ela predomina ao longo da prova. Colocação pronominal, ela ama colocação pronominal, ela ama as funções do que e do se, né, das palavras, dos vocábulos que e se, uso de crase, período simples, período composto, regência, concordância, isso faz parte do conteúdo programático do Instituto AOCP. Nós temos aí uma notícia boa para aquelas pessoas que não gostam muito de escrever. Não tem a banca não costuma cobrar redação, ela não tem esse hábito, ela não tem essa tradição de cobrar redação dissertativa, argumentativa. Enfim, que bom para alguns, né? Mas isso não quer dizer que não possa, de repente, ela promover uma mudança de estilo de prova. Uma outra coisa interessante é que as questões, elas costumam, né? As questões cobrar, ou seja, quem promove as questões, quem confecciona as questões, o Instituto em si, é isso que eu quero dizer, ele cobra um assunto por questão, né? Diferente de várias bancas, né? De várias organizadoras. Vamos dar um pulinho aqui, ó, na nossa tela, essa listagem que eu fiz, que na verdade é o edital. Isso vai estar no edital, você vai ver que vai estar nessa ordem. Então vamos lá? Dá uma lida aqui junto comigo, está atrás de mim aqui, ó. Número 1, compreensão e interpretação de texto. Eu apostaria bem mais em interpretação de texto do que a própria compreensão em si. Número 2, tipologia e gêneros textuais. 3, figuras de linguagem. Olha, nós temos muitas figuras de linguagem em língua portuguesa, só que a banca, o Instituto, ele cobra as básicas, mas eu vou principalmente não só para os meus alunos, né, do curso presencial, mas para o curso online também. Eu vou colocar um pouquinho, eu vou além das básicas, tá? Para a gente se preparar mesmo com vontade, né? Não deixar brecha para nada. Número 4, significação de palavras e expressões. 5, relações de sinonímia e antonímia, tá? É um assunto tranquilo, vocês verão isso, como eu disse, tanto no presencial quanto no online. A número 6 é ortografia. Esse conjunto aqui, ortografia, acentuação gráfica, é o básico, gente. É o que eu vejo nas provas deles. É o básico, e o básico a gente tem que saber, correto? Muito bem, vamos para a número 8, uso da crase. Olha, se tem uma coisa que a banca, o Instituto AOCP ama de paixão, se chama crase. Então nós vamos batalhar muito em cima disso. Número 9, divisão silábica. Eu já até adiantei para 2 turmas, se não me engano, um início, né? Dei um iniciozinho aí em divisão silábica. Eu mostrei como é que a coisa ela funciona, como é que você faz de forma bem tranquila.
Mas eu vou voltar no assunto e vou me aprofundar um pouquinho nisso. 10. Fonética e fonologia. É uma coisa que derruba demais o candidato, principalmente aquele que vai fazer para nível superior, que acha que porque é nível superior vai ser um nível mais difícil e a banca pega você na curva, sabe como? Colocando questões de fonética e fonologia. Aí você vai ficar, meu Deus, dígrafo vocálico, dígrafo consonantal, encontro consonantal perfeito, encontro consonantal imperfeito. O que é isso? E aí se perde, fica nervoso e perde ponto, né? Mas é uma questão simples, básica, nível fundamental, gente, pelo amor de Deus. Vamos lá. Número 11, morfologia. Quando a gente fala de morfo, de forma, o estudo das formas, a gente está falando de classes gramaticais, né? A parte de morfologia da língua portuguesa. Locuções verbais. Olha, tranquilo, tranquilo, quando você tem vários verbos seguidos, mas você tem apenas um, equivale a uma única ação verbal. Nós vamos ver isso aí, tá? Como eu disse anteriormente, funções do que e do ser. Você precisa saber isso. Se é outra coisa que a banca ama demais, se chama funções do vocábulo que e do vocábulo se. E nós vamos, cair de pau em cima disso aí. Formação de palavras, que obviamente está dentro de morfologia, não pedem coisas muito difíceis. Como eu disse, é uma banca que pede o básico, pede claro, limpo e cristalino. Número 15, elementos de comunicação. Vou falar de dois, que é mais do que o básico, gente. Elementos de comunicação. Você tem o receptor e você tem o emissor. Quer mais? Quer mais dois? Você tem o canal, você tem o código. Chega! A gente está fazendo aqui um apanhado geral, né? A aula não é hoje, não. 16ª, sintaxe. Período simples, período composto. Obviamente que você vai trabalhar aí com coordenação, subordinação, as conjunções coordenativas, as conjunções subordinativas. Aí nisso daí nós temos, né, aquela divisão das coordenativas, né, que todo mundo já sabe qual é, tenho certeza, ou quais são, melhor dizendo, as aditivas, as alternativas, as adversativas, as conclusivas, as explicativas, ou seja, em número de 5, as coordenativas. Aí é o medo principal do pessoal, né? Subordinativas, meu Deus, quantas são aí? A pessoa olha lá, são as conformativas, as concessivas, são as temporais, são as finais, são as causais, as condicionais, e aí começa... Nossa, aquilo engole a pessoa. Não é nada disso, gente. É muito fácil e eu vou provar para vocês que é muito fácil. Vamos nos dedicar, ok? Na 17ª, concordância nominal e verbal. Pronto, já passei o slide aqui rapidinho. Regência nominal e verbal é a 18ª. Agora, a 19ª, colocação pronominal, a banca ama. Mesóclise, próclise e ênclise. Meu Deus, que é isso, Ricardo? Se come com farinha, o que é isso? Bom, a gente sabe que principalmente a mesóclise, ela está em desuso já há um bocado de tempo, né? E ela ocorre no futuro do pretérito e no futuro do presente, nesses dois tempos do modo indicativo. Mas ela está em desuso, é uma forma arcaica, mas a banca pede isso, o Instituto pede isso, né? A colocação pronominal. No Brasil, nós temos o hábito de começar orações com pronome, né? O pronome átono, e não pode. É me dá um cigarro, é dá-me um cigarro. Quer dizer, o camarada não tem dinheiro nem para comprar o cigarro e ainda pede para os outros de forma errada. E a gente vai estudar isso na boa, tá? É bem fácil. Você vai ver que é fácil. Os empregos dos sinais de pontuação, bem simples. Elementos de coesão, nós temos, nossa, diversos. Né? Os pronomes, alguns advérbios, as preposições, as conjunções, que são os conectivos, e vai por aí afora.
a função textual dos vocábulos, ou seja, das palavras, e, por último, variação linguística. Muito, muito fácil. É um conteúdo top, top mesmo. 23 pontinhos para nós, ó, tirarmos 11. 10 é para fraco. Nós vamos tirar 11. Beleza? Tranquilidade? Bem, pessoal, fiz o possível para fazer um vídeo rapidinho com todas essas informações para vocês e nós chegamos ao final desse vídeo, graças a Deus. Aos finais dos meus vídeos, eu sempre falo a mesma coisa. A vida é dura para quem é mole. Se você quer moleza na sua vida, mastigue água. E uma frase que me impactou no ano de 2019 e que eu incluí nas minhas frases para o resto da minha vida. Deus é bom o tempo todo. Tchau, pessoal.